Então, Vasco e Fortaleza, como eu sempre falei, seria um jogo difícil para o Vasco. Vasco jogou em casa em São Januário com apoio da torcida, mas lembrando que o Fortaleza é finalista da Copa Sul-Americana. É um time extremamente perigoso. É um time muito bem treinado pelo técnico Vojvoda. É um time que tem o Pikachu, tem o Marinho, um time muito bom. Mas o Vasco conseguiu a vitória. Exatamente pelos pés do francês Dimitri Payet. Aquele mesmo jogador que eu falei que é extremamente, que é craque e que vai ser fundamental para o Vasco na próxima temporada. Eu sempre falei isso. Se vocês forem ver meus vídeos anteriores, eu sempre falei que o Payet vai ser o cara do Vasco na próxima temporada. O cara do Vasco nessa temporada, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, é o Veguete. Ó, o Pirata. Ontem ele jogou muito bem, teve grandes oportunidades, mas o gol saiu dos pés, um belo gol por sinal de fora da área, dos pés do Dimitri Payet. Craque. Payet é craque de bola. Mas o Vasco poderia ter feito um placar melhor. Também poderia ter saído com empate, porque o Fortaleza também teve muitas oportunidades. O goleiro do Vasco fez uma boa partida, por sinal. Teve um chute ali de fora da área que ele defendeu do Marinho, que seria um golaço. Então, assim, foi um jogo bom, um jogo corrido, um jogo movimentado, mas o Vasco, ele continua na briga ali, para sair da zona de rebaixamento, ali na parte de baixo da tabela. É aquilo que eu falei, o Vasco não pode se contentar em brigar por parte de baixo de tabela. Gente, o Vasco é grande, o Vasco é gigante, o Vasco é imortal. Não pode a torcida, o jogador, o dirigente se contentar em brigar parte de baixo de tabela, gente. Não pode. O Vasco tem que ser recolocado aqui, ó, no topo. O Vasco tem que voltar a ser protagonista. O Vasco tem que voltar a lutar para ser campeão brasileiro, Copa do Brasil. O Vasco tem que voltar a disputar uma Libertadores. De repente tem muito torcedor do Vasco que não sabe que o Vasco já foi campeão da Libertadores em 98. É isso aí. O Vasco já foi campeão da Libertadores. Com aquele timaço. Nasa, Carlos Germano, Pedrinho, Juninho, Mauro Galvão. O timaço que o Vasco tinha. O Vasco foi campeão. E perdeu a final do Mundial para o Real Madrid. Então, assim, tem muito jogador do Vasco que não sabe dessa história. Então, o Vasco tem que voltar a ser protagonista do futebol brasileiro, gente. Vamos recolocar o Vasco no lugar dele. Eu sou flamenguista, mas eu não estou aqui de clubismo, eu estou aqui comentando. Então o Vasco não pode se contentar para ficar brigando, como dizia o Luxemburgo, ali na zona da confusão. O Vasco ganha um jogo, aí perde outro, ganha um jogo. Aí quando chega no final da temporada o Vasco se livra da zona de rebaixamento, o dirigente, o jogador, tudo faz festa, comemora, porque se livrou do rebaixamento. Isso não existe. O Vasco tem que voltar, gente, a ser protagonista do futebol brasileiro. O Vasco é grande, o Vasco é gigante. O Vasco tem uma história. O Vasco tem uma história linda. Então vamos recolocar o Vasco aqui, gente. O Vasco ontem fez um jogo bom, ganhou do Fortaleza, que também é um time muito bom, um time muito bem treinado pelo Vojvoda. O Vasco fez ótimas contratações, como o Payet, o Veguete, o próprio retorno do Rossi, o Paulinho, o Peck está jogando bem, o goleiro está jogando bem. Mas vamos colocar o Vasco no seu devido lugar. O Vasco não pode cair. O Vasco é grande, o Vasco é